Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de um tipo de orientação classificativa dos verbos, né? Bom, a gente tem verbos como ações, né? A gente desparticiona desse elemento significativo, desse elo gramatical, é a diferenciação dos demais elos que têm caracteres lógicos por assumirem uma função na oração de expor uma informação. O verbo, ele é a indicação do movimento predestinado, né? Então, o verbo ele já é uma palavra que destina movimento por ter um timbre, uma tomada de ação. A tomada de ação é a roupa verbal, entende? Então, se você veste uma roupa a caráter, você está a caráter vestido para uma ação, né? E o verbo ele é assim. Bom, é claro que somos seres humanos e nessa de sermos seres humanos, nós somos seres vivos e somos seres que precisamos uns dos outros. E para precisar um dos outros, a gente desprezisa essas versões de materialização lógica, de organização, para colher a verdade. Embora a gente tenta empreender essa verdade nessa modulação técnica, né? E aí essa modulação técnica, ela mexe com muitas pessoas no sentido das vagas de recrutamento, né? Então, quando a gente define os recrutantes que vão se encaixar no nosso empreendimento, na nossa corporação, digamos assim, a gente eh, faz uma definição vestibular de orientação de nível técnicos, né? E aí as pessoas elas respondem as perguntas e elas são definidas em níveis de recrutação. Bom, por que eu estou falando isso? Para falar de um conhecimento, né, da gramática portuguesa, né? Porque é sobre esse nível que nós escolhemos orações, que nós encaixamos entre uma oração os verbos. Por quê? Eles destinam-se nessa lógica a uma expressão daquilo que nós atendemos como uma verdade técnica da nossa realização, da nossa vontade. Então, sempre quando a gente vai responder a algo, a algum objetivo, algo que vai nos fazer disposto a um nível, ou seja, disponível a a um acertamento de contas, a uma vaga, isso e aquilo, a gente faz escolhas. E essas escolhas, elas denunciam a a nossa sabedoria, né? Bom, e dentro dessa denúncia, o nosso organismo
trabalha esses conhecimentos buscando conhecer, né? E ele busca conhecer de várias formas, conversando com as outras pessoas, modulando o raciocínio harmônico, organizando a própria casa, né? Tendo os cuidados higiênicos. Tudo isso são sensores de orações em decomposição associativa para com essas escolhas, porque de modo ao conhecer, se dá por conhecimento aquilo que a ação vai fazer esse nível de sentimento superior. E o sentimento, ele supera tudo. Não é por isso que a gente tem aquela frase dizendo: o amor supera tudo. O que é o amor? O amor é um sentimento. Então, se você tiver dinheiro ou amor, né? E você estiver precisando de um estado, né? Um nível de estado, uma informação de estado, né? Por exemplo, agora, o que você precisa agora? Qual que é o seu estado agora? Você vai dizer bem porque você tem dinheiro ou porque você é amado, né? E aí isso vai desobrigando você a escolher outras coisas, outros verbos. Por quê? Porque isso é uma modificação de ator, né? Você é uma variação de seres a partir dos seus verbos, das suas escolhas verbais. Por que eu falo isso dessa forma? Porque é dessa forma que a expressão da lente sobre o organismo em obra se dá por conhecimento, né, técnico. A gente tem o ator, né? Ou seja, o autorizado por motor de objetivo em percussão horária, verbal, né? Então todos nós podemos tudo, porque a gente tem nível de sentir, nível de instalação verbal para uma ação. Certo? Às vezes é difícil entender isso, dependendo das suas relações, dos seus gostos ou da sua função sensitiva para acolher, né? Acolher condicionamentos de informações, né? Nem todos são bons leitores de revistas, nem todos são bons leitores de vídeos, nem todos são bons leitores de paciência, né? Às vezes, para você ensinar algumas pessoas, você tem que ensinar no módulo impaciente, porque elas são impacientes. E elas só vão entender a paciência a partir de uma leitura de impaciência. Entendeu? É o código da pessoa. Então, a gente tem esses territórios de pessoas, né, autorizadas por essas predileções, por esses códigos. Tá, tudo bem, não tem nada errado com isso, tá? Bom, então o que acontece? Beleza, a gente se expressa, né? E aí, a partir dessa expressão, a gente desexpressa aquilo que a gente precisava expressar, né? A gente não precisa responder para ser recrutado.
A gente precisa dizer sim ou não. Tá? E às vezes o não é um recrutador. Às vezes o sim é um recrutador também. Nunca se sabe qual que é esse nível de ação. Só que a gente tem vários níveis de ação e a gente consegue manter esses níveis por um objetivo de uma ação, né? Por uma palavra que edifica esse controle. E ainda mais, a gente tem orações que edificam esse controle. E se a gente quer ainda mais, a gente constrói um edifício militar de ida a esse controle. E esse edifício que nós construímos limitarizando a nossa passagem, assegurando de que vamos chegar, é o paraíso. Perfeito, né? É um texto, é uma obra. E está escrito em você. Digamos que você consegue ler e extrair dessa leitura as partes que vão descrever as suas orações. Você consegue extrair, você consegue cirurgificar-se a si mesmo num processo reflexivo, né? É preciso de olhar para o espelho do além e não para o espelho de uma uniformidade reflexiva, porque essa unidade reflexiva de um espelho pode assumir camadas de interpretação. Isso é feito a partir do treino, né? Você precisa treinar, ler a si mesmo, esse lado, de refletir-se, né? E existe uma unidade formada na gramática que reverencia essa ferramenta de refletir-se no verbo em dado superior, né? Se chama verbos reflexivos, né? Então é bem simples, né? Existe um quadro de verbos reflexivos que, dentro da escolha de informar, eles cabem na informação, obrigando o leitor a olhar para a autoridade do escritor, para a autoridade em si, né? Então a gente vai um pouco aplicar esse conhecimento na nossa ida ao conhecimento, né? Na nossa prática de conhecer os verbos, a gramática da língua portuguesa, a gramática, né? Reflexivos. Esse dado de reflexivos, eu acredito que muitas pessoas já conhecem pelo dado de onda, né? A gente tem ondas, né, pontiagudas, e essas ondas pontiagudas, né, são ondas muito fortes. Por exemplo, onda do Sol. A gente tem o Sol, a gente tem as ondas muito fortes. Vamos dizer que as ondas muito fortes são o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. São as maiores, as dominantes, né? Então essas dominantes, elas são retas, que dizem assim, ó. Elas andam orando por nós assim, ó, sempre no horário certo. Opa, tá difícil. Formas. Então, essas são as ondas maiores. Essas são as dominantes.
né? Bom, e aí o que acontece? Elas a todo tempo mantêm a gente em um plano de onda. Sabe como que elas mantêm a gente nesse plano de onda? Digamos que elas sejam o universo. Elas estejam em todos os sentidos possíveis. Então elas ocupam todos os sentidos possíveis. Vamos parar por aqui, né? Então é assim que elas estão em todos os universos. Só que elas estão em todos os universos e o que representam elas? Elas representam basicamente isso daqui, ó. Todas as ondas juntas, elas representam basicamente isso daqui, ó. Elas representam uma unidade. E aí o que acontece? Quando existe uma massa, que diferencial nessa unidade, vamos pegar uma massa aqui, ó. Quando existe uma massa nesse diferencial, ó, o que acontece? Os raios, eles são refletidos. Eles são diferencialmente refletidos para esse universo. E aí o que acontece? Acontece essa reflexão que vai colorindo o universo, que vai fazendo essa questão aqui, ó. Vai fazendo isso daqui, ó. Vai digredindo essa escuridão. E aí o que acontece? Olha só o que acontece. Então ela acontece assim por um sentido, né? E aí o que acontece? Né? Acontece o seguinte: todo esse arco de nota, representa um feixe só, que representa basicamente isso daqui, ó. É a radiação. Isso aqui, ó, é semelhante, é quase que semelhante a isso aqui, ó. Porque é isso daqui que provoca isso daqui, ó. Se chama radiação. É. E aí essa radiação, essas linhas que cortam tudo, né? Elas são uma, porém, quando elas estão quando elas encontram uma massa, como foi dado esse exemplo aqui, ó, elas decrescem, elas refletem, encontrando um decaimento nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido que nós organizamos notas de notação para encontrar qual que é a linha que ela tá. Se ela tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima. Então, qual que é a raia, né? Qual que é a raia que essa expressão tá? Ou seja, que expressão? Expressão material, né? A gente não movimenta por matéria. Bom, então existe esse universo de decomposição.
A gente também chama isso de escritura em partitura. E a gente consegue escrever variando esses elementos, sabe por quê? Porque todo dó ele tem a sua decomposição de dó, né? Então, ele será dó aqui, aqui, aqui. Então, a gente tem essa eco nota de pressão exposta nessa afinação, né? Então a gente tem vários dós, assim como a gente tem, ó, vários rés, ó. O primeiro ré é aqui, o segundo ré é aqui, terceiro ré é aqui, quarto ré, né? E a gente tem o mi, o segundo mi, o lá, o segundo lá, o sol, o segundo sol, o lá, o segundo lá, e o si, o segundo si, né? Então a gente tem toda essa exponencial, ó, que representa essa roda, né? Então aqui é quase que a gente consegue em radianos, a gente consegue um arco de roda, né? Só que a gente tem rodas fixas ou rodas programadas a rodar até objetivos. Então isso aqui a gente chama de molas, né? E molas. Mas a gente tem rodas e molas. Beleza? Então, o que é reflexão? A gente está até agora tentando descobrir o que é reflexão. Reflexão é isso, né? É a desorientação de uma radiação por uma massa que causa um efeito no universo. Esse efeito no universo tem várias dimensões e sempre busca ser lido por um ser humano a partir das suas notações de conhecimento, né? E pelo despercurso dessa fonte, dessa massa. Então, a reflexão dessa onda vai ser lida pelo despercurso dessa onda. Só que essa massa daqui, ó, que foi clareada pela radiação, o que acontece? A gente tem massa em toda a extensão, né? A massa tá em todo o canto, né? E aí a claridade às vezes ela não, né? E aí o que acontece? A gente tem esses focos, né? A gente foca. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Elas representam a distância que a gente tá da fonte, né? A distância de reflexão. Quando a gente vai andando, vai fazendo reflexão, o que a gente faz? A gente assume outra camada de proximidade dessa fonte. A gente vai revelando, a gente vai diminuindo isso, e a gente vai revelando a fonte, né? Só que essa fonte, ela tem uma antifonte, né? E aí, o que acontece? Toda fonte, ela tem uma antifonte. E aí, o universo, ele é, de certa forma, é anti tudo, né? O universo cria e recria tudo. Ele é anti tudo. Ele é antimatéria de tudo. Entende?
Beleza? Então, isso é reflexão. Reflexão é você organizar, é você fazer essas vibrações aqui, ó, a partir de uma massa, né? Então, reflexão é um revelador. É um revelador de fonte. Refletir. Refletir é revelar fonte. Ah, tá difícil. É revelar fonte. Beleza. Então, o ato de um ser humano refletir é ele revelar a sua fonte, né? E aí, essa pergunta ela é subjetiva, né? Quem é a sua fonte? Por quê? Quem é a sua fonte? Depende da minha oração. Depende da expressão formada em mim. Quem é a sua fonte? É a gente refletindo. Quem é a sua fonte? Quem é a minha fonte? Quem é a minha fonte? Né? Uma vez que eu sou um ser humano, e nesse ser humano cabe a variação de verbo, né? Então, por mais que eu seja um ser humano, eu esteja instalado em uma identidade, eu estou instalado em uma identidade. Eu fui instalado nessa identidade. Só que eu vario essa instalação, essa identidade, pelos verbos que expressam em mim. Por quê? Porque existe a identidade verbal. A gente alcança ela refletindo a fonte do verbo em nós, né? Porque o verbo, ele é como se fosse um comando para o nosso programa. E se o verbo ele manda ações, né? Quantas ações um organismo pode fazer? É, várias, milhares, infinitas ações. Digamos que a gente tem muitas ações que a gente pode considerar o infinito, né? Beleza. Só que um verbo, ele afinita. Por quê? O verbo ele tem um padrão, né? Um pedrão é essa massa daqui, ó. Se o verbo ele tem um pedrão, uma mação, a gente tem a consciência de saber a derivação desse pedrão sobre a revelação, sobre o comportamento de onda. Tá vendo? Aqui, ó. Né? Então é isso, né? A gente pega o infinito de ações que um organismo tende, né, a fazer e a gente, ó, divigia ele para que ele afinite o seu infinito ação em nome de um verbo de padrão, ok? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai conhecer esses verbos reflexivos, né? E olha, se a gente digitar reflexivo, existem imagens idealéticas, né? Imagens
que, que transmitem para nós, seres humanos, né, semelhantes a nós, realizando esse processo, o refletir, né, a ação refletida. Né? Se eu pegar aqui, ó, e buscar em um servidor de imagens, eu coloco aqui, ó, reflexão. E aí, olha só, a gente tem expressões que denotam para nós que a pessoa ela tá refletindo, que ela está no seu navegando no seu consciente, no seu subconsciente, né? Então isso já é uma derivação do ser. Entrando nessa conhecimento, né? Nessa conhecimento de massa. Se ela pegar a mesma energia que essa massa pega, ela consegue diferenciar, ela consegue revelar que massa é essa. Se não, essa massa tem a capacidade de contaminar ela em uma certa notação, em uma certa desafinação, em uma certa revelação, em uma certa relevação daquilo que ela é. Então isso é o processo de cegar, né? Você se cega enxergando o horizonte desses planos, né? E não o que realmente é. A gente geralmente está entre o que considera-se ser por segurança, né? Mas a gente geralmente não enxerga a fonte do que é, para tudo, né? Bom, verbos reflexivos são aqueles que expressam ações praticadas sobre a própria pessoa. Então, vamos entender, né? Verbos reflexivos são ações praticadas sobre a própria pessoa, né? São aqueles que expressam ações praticadas sobre a própria pessoa. Ou seja, quem faz também recebe a ação. Ferir-se, levar-se, pentear-se. Então, a pessoa que faz, ela recebe, né? Olha só. A pessoa que faz
a reflexão, né? O se, ele volta para o sujeito. Então, o se, aqui, ó, é um parâmetro, só que é um parâmetro fixo no verbo que volta a ação para o sujeito. Então, o se é basicamente aquela coisa que você tá meio que na estrada e aí a gente chama retorno. Ou retorno a 100 metros. Então, o retorno digamos que seja esse se. É o você acrescentando o elemento no verbo que vai retornar para si. Né? Eles são sempre acompanhados de pronomes reflexivos. Se e consigo. Então, pronomes reflexivos. Quais são eles? O se e o consigo. Então já vai percebendo aqui, ó, que pessoas que começam com essa, que tem nome, que tem identidade, com esses elementos lógicos, né? Se, igo, né? Aqui, ó, igo, se. Existe essa estruturação que desarca acolher desse ser, desse instalação, desse ser instalado, com um pouco de ingrediente dessa lógica sonora, já dizer que essa pessoa tem uma certa prática de reflexão. No final, né, manda ele refletir no começo, meio ou fim, né? Opa. Além de pronomes oblíquos átonos que assumem essa função. Então a gente tem pronomes reflexivos e os pronomes oblíquos átonos. Me, te, nós e vós. Me, te, nós e vós. Então vamos ver aqui o que é pronome oblíquo átono. Pronomes oblíquos átonos são pronomes que não têm acentuação tônica e funcionam como complemento de um verbo. São exemplos de pronomes oblíquos átonos: mi, te, si, o, a, os, as, lhe, lhes, nós e vós. Pronomes oblíquos átonos podem ser usados como objeto direto ou indireto ou como pronomes reflexivos. Alguns exemplos de pronomes oblíquos átonos em frases são: em frase, ele me mandou uma mensagem. Ele me. Nós nos vimos. Eu vou te entregar os ovos de Páscoa, comprá-los ei
Ó, os ovos de Páscoa. Comprá-los-ei ainda esta semana. Os, né? Los. Não posso comprar aquele carro. Comprá-lo ia se estivesse mais em conta. Bom. Pronomes que não têm acentuação tônica e funcionam como complemento de um verbo. Então, esses pronomes conseguem modular o verbo em pose de reflexão. Né? Em pose de reflexão. Pronomes oblíquo-átonos também conseguem modular o verbo, a ação de uma pessoa em estado de reflexão. Né? Um verbo mais pronome oblíquos átonos, além dos pronomes reflexivos que já são mais fortes nesse sentido de ligação ao verbo. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, verbos reflexivos: cortar-se, dar-se, ferir-se, lavar-se, maquilar-se e pentear-se. Cortou-se com as próprias unhas. Dei-me de corpo e alma ao projeto. Feri-me com gravidade. E aí a pessoa que escuta isso, ela já assume uma certa emoção empática, né? Já existe aí uma certa condicionamento de emotividade empática para o leitor. Lavou-se a si mesmo após a cirurgia. A noiva maquilar-se-á para o casamento. Pentearam-se antes de sair. Exemplos de conjugação dos verbos reflexivos. Então, como eles vão ser conjugados, né, em tempos verbais? Presente, passado e passado imperfeito, né? Passado que ação que aconteceu no passado e terminou no passado. Pretérito imperfeito, ação que começou no passado e não terminou. Pretérito mais que perfeito, ação que começou no passado antes de uma ação que também começou no passado, mais que perfeito e terminou. Futuro do presente, o futuro do presente, algo que vai acontecer no futuro próximo, e futuro do pretérito, algo que aconteceu no passado e futuro do pretérito, algo que aconteceria se algo acontecesse no passado, né? Vamos lá. Presente. Arrependo-me. Né? Arrependemo-nos. Pretérito perfeito. Arrependi-me. Arrependemo-nos. Pretérito imperfeito. Arrependia-me. Arrependiamo-nos. Então percebe que existe essa escala. Me, te, si, nós, vos, si.
Se, si, nós, vos. Pretérito mais que perfeito. Algo que aconteceu no passado antes de algo que aconteceu no passado. E terminou. Arrependera-me. Arrependera-nos. Futuro do presente. Algo que logo vai acontecer. Está para acontecer. Arrepender-me-ei. Arrepender-nos-imos. É. Bem difícil aparecer isso, né? Futuro do pretérito. É algo que aconteceu algo que aconteceria no futuro se acontecesse algo no passado. Arrepender-me-ia. Arrepender-nos-íamos. Verbo arrepender no modo subjuntivo. Modo subjuntivo é aquele modo verbal que indica incerteza, dúvida, possibilidade ou suposição sobre um fato. No presente, que eu me arrependa, que tu te arrependas. No pretérito imperfeito, se eu me arrependesse, se tu te arrependesses. E no futuro, quando eu me arrepender, quando tu arrependeres, quando ele se arrepender. Então esse é o modo do subjuntivo dessa utilização reflexiva, né? No verbo, né? Que eu me arrependa. Então, você viu como que trocou, né? Foi para antes do verbo. No modo subjuntivo, os pronomes reflexivos foram para antes do verbo. Eu me arrependesse. Quando eu me arrepender. E aí no verbo arrepender no modo imperativo. Né, o modo que dá comando, né? Que comanda. Que manda alguma coisa. Manda fazer alguma coisa, ó. Imperativo afirmativo. Arrepende-te. Tu. Arrependa-se ele. O negativo. Não te arrependas tu. Não se arrependa ele. Formas nominais do verbo arrepender. Infinitivo pessoal. Arrepender-me. Eu, arrependeres, tu. Isso aqui é que não tem, de certa forma, é impessoal. Não, quer dizer, esse aqui é o pessoal. É para alguém específico, né? Arrepender-me eu. Arrependeres-te tu. Arrepender-se ele. O impessoal, arrepender-se, né? Esse aqui não significa nenhuma pessoa, né? É o que como utiliza para é a forma utilizada para uma função sem sujeito algum, né? Uma oração sem sujeito. E o gerúndio, arrependendo-se, né? É a prática de formar o verbo infinitivo. Para o verbo arrepender, né? É lógico. Agora a gente tem para vários outros verbos essas colocações. O particípio não pode vir acompanhado de pronome. Por isso essa forma nominal está omissa. Particípio não pode vir acompanhado de pronome. Então vamos anotar isso aqui, ó.
particípio não pode pronome. Pronome que participa. Particípio é uma forma nominal do verbo que indica o resultado de uma ação, ou seja, que a ação já foi concluída. É o que indica que uma ação já foi concluída. Então, é a forma de expressar que há uma ação que um verbo já foi concluído. Então, o particípio não admite pronome. E os verbos pronominais? A semelhança que mais provoca a dúvida se um verbo é reflexivo ou pronominal é o fato de ambos os verbos serem acompanhados de pronomes. É possível encontrar em uma lista de verbos reflexivos o mesmo verbo que consta numa lista de verbos pronominais. Muitas vezes apenas o contexto poderá concluir quando se trata de um ou outro caso. Quando eles se zangarem com as tuas atitudes, não haverá mais remédio. Verbo pronominal. Se zangarem. Zanguei-me comigo mesma esta tarde. Então aqui a gente já tem uma recepção desse complemento ao verbo que indica que existe uma reflexão acontecendo, né? Comigo mesma, verbo reflexivo. E aí a gente consegue ver que os verbos aqui, ó, zangarem, acompanhados de pronomes, eles, pronomes reflexivos, eles têm essas divergências aqui, ó. Que ele funciona como um verbo pronominal e esse como um verbo reflexivo. Né? Verbo pronominal. Verbos pronominais são verbos que vêm acompanhados de pronomes oblíquos átonos, como me, te, se, nós, vós. Esses são os verbos pronominais. Zanguei-me comigo mesma esta tarde. Então, feriu-nos de propósito, verbo pronominal. Meter-se nós, vós. Se e consigo, né? Feriu-se no acidente, verbo reflexivo. Mais importante é lembrar que os verbos reflexivos manifestam ações que refletem na mesma pessoa. Por isso, somente os verbos reflexivos podem ser seguidos de expressões como a mim mesmo e a ti mesmo, por exemplo. Então, quando se trata de reflexivo, a gente vai ter muito esse condicionamento aqui, ó, comigo mesmo. Feriu-se no acidente. Esse aqui já não mostra muito destacado, não. Mas é basicamente isso, né? A gente também tem essa locação aqui, ó. O se, o si e o consigo acompanhando os verbos. Isso aqui são pronomes reflexivos. Já os
pronomes oblíquos átonos, mete-se, nós, vós, mete-se, nós, vós, acompanhando os verbos, eles podem ter, podem variar eles podem variar de função como verbos pronominais, né? Verbos pronominais ou também verbos reflexivos, porque isso vai depender do complemento, né? Depende da completude que a oração expande, né? Para o universo de tomar essa informação como o entendimento, né? A partir desse verbo, né? Caracterizar o verbo a partir da oração completa, da composição desse movimento horário, né? De pessoas em leitura, né? Uma vez que existem vários tipos de leitura, né? Existem leituras mais dinâmicas e leituras mais estáticas. Só que as duas elas podem também acontecer ao mesmo tempo, uma vez que a gente tem vários níveis de células lendo sobre função desse organismo, né? Intermediando-nos pelas escolhas que vamos fazer. Sobre esses edifícios já escolhidos que a gente anda por aí, não é mesmo? É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!